Capítulo 6. A Justiça. Com a justiça, abordamos a última das 4 virtudes cardeais. Precisaremos das outras 3, a tal ponto o tema é imenso, e dela mesma, a tal ponto ele está exposto aos interesses e aos conflitos de todas as ordens. Da justiça, aliás, não nos podemos isentar, qualquer que seja a virtude que consideremos. Falar injustamente de uma delas ou de várias seria traí-las, e é por isso, talvez, que sem fazer às vezes de nenhuma, ela contém todas as demais. A fortiori, ela é necessária, tratando-se dela mesma. Mas quem pode gabar-se de conhecê-la ou de possuí-la totalmente? A justiça não existe, dizia Alain. A justiça pertence à ordem das coisas, que se devem fazer justamente porque não existem. E acrescentava: a justiça existirá se a fizermos. Eis o problema humano. Muito bem, mas que justiça? E como fazê-la sem saber o que ela é ou deve ser? Das 4 virtudes cardeais, a justiça é, sem dúvida, a única que é absolutamente boa. A prudência, a temperança ou a coragem só são virtudes a serviço do bem ou relativamente a valores. Por exemplo, a justiça que as coisas superam ou as motivam, a serviço do mal ou da injustiça. Prudência, temperança e coragem não seriam virtudes, mas simples talentos ou qualidades do espírito ou do temperamento, como dizia Kant. Talvez não seja inútil recordar este texto famoso. De tudo o que é possível conceber no mundo, e mesmo em geral fora do mundo, não há nada que possa ser considerado bom sem restrições, a não ser apenas uma vontade boa. A inteligência, a fineza, a faculdade de julgar e os demais talentos do espírito, qualquer que seja o nome pelo qual os designemos, ou então a coragem, a decisão, a perseverança nos desígnios, como qualidades do temperamento, são sem dúvida nenhuma, sob muitos aspectos, coisas boas e desejáveis. Mas esses dons da natureza também podem se tornar extremamente ruins e funestos, se a vontade que deve utilizá-los, cujas disposições próprias chamam-se por isso caráter, não é boa. Kant evoca aqui apenas a coragem, mas quem não vê que o mesmo se poderia dizer da prudência ou da temperança? O assassino ou o tira pode praticar uma e outra. Conhecemos 1000 exemplos disso, sem ser por isso virtuoso no que quer que seja. Se ao contrário ele for justo, seu ato imediatamente mudará de sentido ou de valor. Irão me perguntar o que é um justo assassino ou uma justa tirania. É reconhecer pelo menos a singularidade da justiça, porque um assassino prudente ou um tirano sóbrio nunca compreenderam ninguém. Em suma, a justiça é boa em si, como a boa vontade de Kant, e é por isso que esta não poderia ignorá-la. Cumprir seu dever, por certo, mas não à custa da justiça, nem contra ela. Como seria possível, de resto, uma vez que o dever a supõe? Que estou dizendo, uma vez que o dever é a própria justiça como exigência. E como obrigação. A justiça não é uma virtude como as outras, ela é o horizonte de todas e a lei
de sua coexistência. Virtude completa, dizia Aristóteles. Todo valor a supõe, toda a humanidade a requer. Não é, porém, que ela faça as vezes da felicidade, por milagre? Mas nenhuma felicidade a dispensa. É um problema que encontramos em Kant e que voltaremos a encontrar. Desculpe-me se cito poucos, em Dostoiévski, Bergson, Camus e Jaklevich. Se para salvar a humanidade fosse preciso condenar um inocente, torture uma criança, diz Dostoiévski. Teríamos que nos resignar a fazê-lo? Não respondem eles. A cartada não valeria o jogo, ou antes, não seria uma cartada, mas uma ignomania. Porque se a justiça desaparece, escreve Kant, é coisa sem valor o fato de os homens viverem na terra. O utilitarismo chega aqui a seu limite. Se a justiça fosse apenas um contrato de utilidade, como queria, por exemplo, Epicuro, apenas uma otimização do bem-estar coletivo, como queriam Bentham ou Mill, poderia ser justo para a felicidade de quase todos, sacrificar alguns, sem seu acordo e ainda que fossem perfeitamente inocentes e indefesos. Ora, é o que a justiça proíbe, ou deve proibir. Rawls tem razão, após Kant. A justiça é mais e melhor do que o bem-estar e a eficácia, e não poderia ser sacrificada a eles, nem mesmo em nome da felicidade da maioria. Há que, aliás, se poderia sacrificar legitimamente a justiça, uma vez que sem ela não haveria legitimidade nem ilegitimidade? E em nome de que, uma vez que mesmo a humanidade, mesmo a felicidade, mesmo o amor, não valeriam absolutamente nada sem a justiça? Ser justo por amor é ser injusto, e o amor não é mais que favoritismo ou parcialidade. Ser injusto para sua própria felicidade ou para a felicidade da humanidade é ser injusto. A felicidade nada mais é que egoísmo ou conforto. A justiça é aquilo sem o que os valores deixariam de ser valores. Não seriam mais que interesses ou móveis, ou não valeriam de nada. Mas o que é ela? O que ela vale? A justiça se diz em dois sentidos, como conformidade ao direito, jus em latim, e com igualdade ou proporção. Não é justo, diz a criança, que tem menos que as outras, ou menos do que julga lhe caber. E dirá a mesma coisa a seu amiguinho que trapaceia, nem que seja para reestabelecer uma igualdade entre eles, não respeitando as regras escritas ou não escritas do jogo que as une ou as opõe. Do mesmo modo, os adultos julgarão injustas tanto a diferença demasiado gritante das riquezas, é nesse sentido, sobretudo, que se fala de justiça social, quanto à transgressão da lei, que a justiça, isto é, no caso da instituição judiciária, terá de conhecer e julgar. O justo, inversamente, será aquele que não viola nem a lei, nem os interesses legítimos de outrem, nem o direito, em geral, nem os direitos dos participantes. Em suma, aquele que só fica com a sua parte dos bens,
explica Aristóteles, e com toda a sua parte dos males. A justiça situa-se inteiramente neste duplo respeito à legalidade. Na cidade, e há igualdade entre os indivíduos. O justo é o que é conforme a lei e o que respeita a igualdade, e o injusto o que é contrário à lei e o que falta com a igualdade. Esses dois sentidos, embora ligados, é justo que os indivíduos sejam iguais diante da lei. São, contudo, diferentes. Como legalidade, a justiça existe de fato e sem outro valor que não o circular. Todas as ações prescritas pela lei são justas. E sem outro valor que não o circular. Todas as ações prescritas pela lei são justas. Nesse sentido, observava Aristóteles. Mas o que isso prova se a lei não é justa? E Pascal, mais cinicamente, a justiça é o que é estabelecido. Assim, todas as leis estabelecidas serão necessariamente consideradas justas sem ser examinadas, pois são estabelecidas. Que cidade de outro modo? E que justiça se o juiz não fosse obrigado a respeitar a lei? E a letra da lei? Mas que suas próprias convicções morais ou políticas. O fato da lei, a legalidade, importa mais que o seu valor, sua legitimidade, ou antes, faz as vezes deste. Não há Estado de outro modo, não há direito de outro modo. Logo, não há Estado de direito. É a autoridade, não a verdade, que faz a lei. Isso que podíamos ler em Hobbes. Governa também nossas democracias. Os mais numerosos, não os mais justos ou os mais inteligentes, prevalecem e fazem a lei. Positivismo jurídico, disse hoje, tão insuperável com relação ao direito quanto insuficiente com relação ao valor. A justiça? O soberano decide, e é o que se chama lei propriamente. Mas o soberano, mesmo que seja o povo, nem sempre é justo. Pascal, mais uma vez, a igualdade dos bens é justa, mas o soberano decidiu de outro modo. A lei protege a propriedade privada, tanto em nossas democracias como na época de Pascal, e garante assim a desigualdade das riquezas. Quanto à igualdade e à legalidade se opõem. Onde está a justiça? A justiça, lemos em Platão, é o que reserva cada um sua parte, seu lugar, sua função, preservando assim a harmonia hierarquizada do conjunto. Seria justo dar a todos as mesmas coisas, quando eles não têm nem as mesmas necessidades, nem os mesmos méritos. Exigir de todos as mesmas coisas, quando eles não têm nem as mesmas capacidades, nem os mesmos encargos. Como manter então a igualdade entre homens desiguais? Ou a liberdade entre homens iguais? Discutia-se isso na Grécia. Continua-se a discuti-lo. O mais forte prevalece. É o que se chama a política. A justiça está sujeita à discussão.
A força é reconhecível e indiscutível. Por isso, não se pode forçar a justiça, porque a força contradisse a justiça e disse que ela era injusta. E disse que era ela que era justa. Assim não podendo fazer que o justo fosse forte, fez-se que o forte fosse justo. É um abismo que a própria democracia seria incapaz de superar. A pluralidade é o melhor caminho, porque é visível e tem força para se fazer obedecer. No entanto, essa é a opinião dos menos hábeis e dos menos justos, por vezes. Rousseau, muito útil, mas incerto. Nada garante que a vontade geral seja sempre justa, a não ser que se defina a justiça como a vontade geral, círculo que esvaziaria evidentemente essa garantia de qualquer valor, se não de qualquer conteúdo. Portanto, nada poderia condicionar sua validade. Todos os democratas sabem disso. Todos os republicanos sabem disso. Lei é lei, seja justa ou não, mas ela não é. Portanto, a justiça, o que nos remete ao segundo sentido, não mais a justiça como fato, a legalidade, mas a justiça como valor, a igualdade, a equidade, ou aí estamos como virtude. Esse segundo ponto concerne a moral, mais que ao direito. Quando a lei é injusta, é justo combatê-la, e pode ser justo, às vezes, violá-la. Justiça de Antígona contra a de Creonte, dos resistentes contra a de Vic, dos justos contra a dos juristas. Sócrates, condenado injustamente, recusou a salvação que lhe propunham pela fuga, preferindo morrer respeitando as leis, dizia ele, a viver transgredindo-as. Era levar longe demais o amor à justiça. Parece-me, ou antes, confundi-la erroneamente com a legalidade. É justo sacrificar a vida de um inocente? As leis iníquas ou iniquamente aplicadas? É claro, em todo caso, que tal atitude, mesmo que sincera, só é tolerável para si. O heroísmo de Sócrates, já discutível em seu princípio, torna-se-ia pura e simplesmente criminoso. Se ele sacrificasse às leis qualquer outro inocente que não ele mesmo, respeitar as leis, sim, ou pelo menos obedecer a elas e defendê-las, mas não à custa da justiça, não à custa da vida de um inocente. Para quem podia salvar Sócrates, mesmo que ilegalmente, era justo tentar. E só Sócrates podia legitimamente recusar a tentativa. A moral vem antes, a justiça vem antes, pelo menos quando se trata do essencial. E é por aí, talvez, que se reconhece o essencial. O essencial? A liberdade de todos, a dignidade de cada um e os direitos, primeiramente, do outro. Lei é lei, dizia eu, seja justa ou não. Nenhuma democracia, nenhuma república seria possível se apenas obedecêssemos às leis que aprovamos. Sim, mas nenhuma seria aceitável se fosse necessário, por obediência, renunciar à justiça ou tolerar o intolerável.
questão de grau que não se pode resolver de uma vez por todas. É o domínio da casuística, exatamente no bom sentido do termo. Às vezes é necessário entrar na luta clandestina, às vezes obedecer ou desobedecer tranquilamente. O desejável é, evidentemente, que as leis e justiça caminhem no mesmo sentido. E é nisso que cada um, enquanto cidadão, tem a obrigação moral de se empenhar. A justiça não pertence a ninguém, a nenhum campo, a nenhum partido. Todos são moralmente obrigados a defendê-la. Estou me exprimindo mal. Os partidos não têm moral. A justiça deve ser preservada não pelos partidos, mas pelos indivíduos que os compõem ou resistem a eles. A justiça só existe e só é um valor, inclusive, quando há justos para defendê-la. Mas o que é um justo? Aí está o mais difícil, talvez. Aquele que respeita a legalidade? Não, pois ela pode ser injusta. Aquele que respeita a lei moral? É o que podemos ler em Kant, que, no entanto, apenas recua o problema. O que é a lei moral? Conheci vários justos que não pretendiam conhecê-la, ou mesmo que negavam totalmente a sua existência. Veja-se Montaigne em Nossas Letras. Se a lei moral existisse, aliás, ou se fosse conhecida por nós, teríamos menos necessidade dos justos? A justiça bastaria. Kant, por exemplo, pretendia deduzir da justiça ou da ideia que tinha dela a necessidade absoluta da pena de morte para todo o assassino, o que outros justos recusariam, como se sabe, e recusam. Esses desacordos entre justos são essenciais à justiça, pois assinalam a sua ausência. A justiça não é desse mundo. A justiça não é desse mundo, nem de nenhum outro. Aristóteles é que tem razão, contra Platão e contra Kant. Pelo menos é assim que o leio. Não é a justiça que faz os justos, são os justos que fazem a justiça. Como se não a conhecem. Como se não a conhecem? Por respeito à legalidade, como vimos, e à igualdade. Mas legalidade não é justiça. E como a igualdade poderia bastar. Cita-se com frequência o juízo de Salomão. Com frequência, o juízo de Salomão. É psicologia, não é justiça. Ou antes, só é justo o segundo juízo, o que devolve o filho à sua verdadeira mãe e renuncia assim à igualdade. Quanto ao primeiro, que queria cortar a criança em dois, não seria justiça, mas barbárie. A igualdade não é tudo. Seria justo o juiz que infligisse a todos os acusados a mesma pena? O professor que atribuísse a todos os alunos a mesma nota? Dir-se-ia que penas ou notas devem ser, em vez de iguais, proporcionais ao delito ou ao mérito? Sem dúvida. Mas quem julgará isso? E segundo que tabela? Para um roubo, quanto? Para um estupro, quanto? Para um assassino? E em tais circunstâncias, e em tais outras, a lei responde mais ou menos, e os júris e os juristas, mas a justiça não. Mesma coisa no ensino. Deve-se
recompensar o aluno estudioso ou o aluno dotado? O resultado ou o mérito? Ambos? Mas como fazer? Quando se trata de um concurso em que só se podem aprovar uns recusando-se os outros. E segundo, quais critérios que deveriam ser eles próprios avaliados? Segundo que normas que deveriam ser elas próprias julgadas? Os professores respondem como podem, pois é preciso responder, mas a justiça não. A justiça não responde, a justiça nunca responde. Por isso que é preciso haver juízes nos tribunais e professores para corrigir provas. Espertos os que fazem isso de consciência tranquila, porque conhecem a justiça. Os justos são, ao contrário, os que a ignoram, parece-me, que reconhecem ignorá-la e que a fazem como podem. Se não às cegas, seria exagero dizê-lo, pelo menos sob risco. O maior, infelizmente, não são eles que correm. E na incerteza. Cabe aqui citar novamente Pascal. Só há 2 tipos de homens: os justos que se creem pecadores e os pecadores que se creem justos. Mas nunca sabemos em qual dessas categorias nos classificamos. Se soubéssemos, já estaríamos na outra. No entanto, é necessário um critério, ainda que aproximativo, e um princípio, ainda que incerto. O princípio deve estar do lado de certa igualdade ou reciprocidade, ou da equivalência entre indivíduos, sem se reduzir a ela. A origem da palavra equidade, de aikos, igual, que seria sinônimo de justiça. Voltaremos a isso, se não fosse também e sobretudo sua perfeição. Isso parece indicar novamente o símbolo da balança, cujos 2 pratos estão em equilíbrio e devem estar. A justiça é a virtude da ordem mais equitativa e da troca mais honesta. Mutuamente vantajosa? É esse, claro, o caso mais favorável, talvez o que frequentemente, quando compro pão da padaria, e eu e o padeiro achamos vantagem nesse negócio. Mas como garantir que seja sempre assim? Garanti-lo não é possível, mas simplesmente constatar que a ordem ou a troca não seriam justas de outro modo. Se procedo em uma troca que me é vantajosa, por exemplo, se troco minha casa por um pão, devo estar louco, mal informado ou forçado? O que nos 3 casos esvaziaria a troca, não necessariamente de todo o valor jurídico, pelo menos cabe ao soberano decidir, mas claramente de toda justiça. A troca, para ser justa, deve efetuar-se entre iguais, ou pelo menos nenhuma diferença de fortuna, de poder, de saber. Entre os parceiros, deve lhes impor uma troca que seja contrária a seus interesses ou às suas vontades livres e esclarecidas, tais como exprimiriam numa situação de igualdade. Ninguém se engana quanto a isso, o que não quer dizer que todo mundo se submeta.
aproveitar-se da ingenuidade de uma criança, da cegueira de um louco, do engano de um ignorante, da aflição de um miserável para obter deles, sem que saibam, ou por coesão, um ato contrário aos seus interesses ou às suas intenções, é ser injusto, mesmo que a legislação em determinados países ou circunstâncias não se oponha formalmente. A vigarice, a extorsão e a usúria são injustas, pelo menos que o roubo. Não menos que o roubo. E o simples comércio só é justo quando respeita, entre comprador e vendedor, certa paridade, tanto na quantidade de informações disponíveis concernentes ao objeto da troca, quanto nos direitos e deveres de cada um. Digamos mais, o próprio roubo pode tornar-se justo, talvez, quando a propriedade é injusta. Mas quando ela é injusta, a não ser quando avilta demais as exigências de certa igualdade, pelo menos relativa, entre os homens. Dizer que a propriedade é roubo, como fazia Proudhon, é sem dúvida exagerado, até mesmo impensável, pois é negar uma propriedade que o roubo, no entanto, supõe. Mas quem pode desfrutar de toda a justiça, o supérfluo, quando outros morrem por não ter o necessário? A igualdade dos bens seria justa, dizia Pascal. Sua desigualdade, em todo caso, não poderia absolutamente ser justa, pois condena uns à miséria ou à morte, enquanto outros acumulam riquezas sobre riquezas e prazeres sobre fastios. A igualdade é essencial à justiça. É, portanto, menos a igualdade entre os objetos trocados, a qual é sempre discutível e quase sempre admissível. De outro modo, não haveria troca. Do mais de direito, o que supõe, no entanto, que sejam todos igualmente informados e livres, pelo menos no que diz respeito a seus interesses e às condições da troca. Dir-se-ia que tal igualdade nunca se realizou completamente. De certo, mas os justos são aqueles que tendem a ela, os injustos, os que a ela se opõem. Você vende uma casa depois de ter morado nela durante anos. Você a conhece necessariamente melhor do que qualquer comprador possível. Mas a justiça é, então, informar o eventual comprador acerca de qualquer defeito, aparente ou não, que possa existir nela. E mesmo embora a lei não obrigue a tanto, acerca de algum problema com a vizinhança, e sem dúvida nem todos nós fazemos isso, nem sempre, nem completamente. Mas quem não vê que seria justo fazê-lo e que somos injustos não o fazendo? Um comprador se apresenta, você lhe mostra a casa, deverá-lhe dizer-lhe que o vizinho é bêbado que berra depois da meia-noite? Que as paredes são úmidas no inverno? Que o madeiramento está comido pelo cupim? A lei pode ordenar essa informação ou ignorar o problema, conforme os casos, mas a justiça sempre manda fazê-lo.